Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui, e hoje a gente tá aqui pra falar sobre o 5º episódio de Agatha Desde Sempre. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Eu nem quero falar muito antes da gente entrar na parte com spoilers, porque vocês já sabem o que eu quero dizer, mas esse vídeo aqui vai ter spoilers dos 5 primeiros episódios de Agatha Desde Sempre, então se prepara! Ele está entre nós finalmente! Gente, pelo amor de Deus, eu não podia não vir aqui falar sobre isso, porque faz quantos anos que a gente está esperando exatamente esse momento, e agora que ele tá aqui, eu nem sei se eu consigo acreditar que é verdade mesmo, eu nem sei se eu consigo acreditar que isso tá acontecendo mesmo, porque, meu Deus do céu, foi ainda melhor do que eu imaginei, sério, minha Nossa Senhora. Então, vamos recapitular um pouquinho sobre Agatha Desde Sempre. Tem vídeo aqui no canal sobre os 2 primeiros episódios, e lá nas redes sociais eu tô fazendo teorias e vídeos mais curtos sobre, enfim, questões de cada um dos episódios, detalhes escondidos, então aproveita e me segue por lá pra não perder nenhuma dessas análises. Porém, a gente, tinha uma expectativa de que o jovem, que é o personagem do Joe Locke, se revelaria como o Wicano. Em alguns momentos ali da temporada, eles tentam até jogar pra gente que, ele pode ser o filho da Agatha, ele pode ser o Nicholas Scratch, blá blá blá, não sei o que. Tem até uma piada com isso que a Jen fala pro jovem lá no 3º episódio, que você não pode confiar na Agatha porque talvez ela nem reconheceria o próprio filho, e aí o filho dela morreu, ou ele é um agente do Mephisto. Então a gente teve assim o primeiro momento em que eles falaram o nome do Mephisto e tamo aí, entendeu? Enfim, momentos que a gente passou nessa série. E aí eu confesso que a gente já imaginava que essa revelação viria, que o personagem do Joe Locke de fato seria o Wicano, que é o filho da Wanda, pra quem não sabe. A gente sabia que isso ia vir, mas eu confesso que eu não esperava que isso fosse vir num episódio tão cedo. Então assim, a gente tá na metade da temporada, eu achava que isso era uma revelação de final de temporada, mas eu tô muito feliz que não foi, porque significa que a gente pode explorar tudo isso que vai se desdobrar a partir dessa revelação de que ele de fato é o Billy Caplan, e aí a gente vai ver quais vão ser as consequências disso tudo, e isso me deixou muito animada. Mas isso também significa que lá pro final da temporada, episódios 8 e 9, que são os 2 últimos episódios que vão ao ar juntos, provavelmente a gente vai ter mais revelações bombásticas, porque não é possível que essa daqui, que é a mais bombástica, ficou pra metade da temporada, e lá no final a gente tem que ter uma coisa também. Então eu já tô nervosa com o que vai vir por aí. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que rolou nesse episódio. Então lá no final do 4º episódio, a gente tem um momento em que a Rio Vidal, que é a personagem da Aubrey Plaza, chega pra Agatha e fala: o garoto não é seu. Então muita gente também ficou especulando, ela quis dizer que é porque o filho dela foi levado, então ele não pertence mais à Agatha e tal. Mas eu acho que ela só quis realmente dizer pra Agatha, porque ela tava vendo que a Agatha tava se apegando ao jovem, e ela tava entendendo que se tava rolando esse apego do jeito que tava rolando, era porque a Agatha tinha uma esperança de que esse garoto, de alguma forma, pudesse ser o Nicholas Scratch. A gente entende que existe um passado aí, algo que ela se arrepende de ter feito, apesar de, enfim, fazer parte ali da história dela. Então essa seria uma chance dela de ter o filho dela de volta. Quando a gente entra, então, no 5º episódio, que é esse episódio, a gente chega exatamente no trial da Agatha. Então, em cada episódio, a gente tava tendo um trial de uma das bruxas. Inclusive, no episódio passado foi a da Alice. E aí, agora, a gente chega no da Agatha. Então, eles entram numa casa, tem que mexer com um tabuleiro de Ouija. Eles vão liberar um espírito e tem que concluir lá o desafio, a missão, pra poder continuar seguindo o rumo deles no caminho das bruxas. Porém, quando começa a rolar esse negócio da Ouija, tem ali até um momento que a Agatha finge que ela foi possuída pela Sharon, a senhora Hart, que infelizmente veio a falecer alguns episódios atrás. Então rola ali aquele momento, mas aí de repente o negócio começa a acontecer de verdade e um espírito realmente aparece. E aí esse espírito, ele vai falar várias coisas. A primeira delas é que é a mãe da Agatha, então ela chega inclusive a possuir a Agatha em determinado ponto. E aí ela fala que o que ela quer pra esse desafio é punir a Agatha, Punish Agatha. Tentam entender como é que isso vai acontecer. No final das contas, a mãe dela fala que pra punir ela, eles precisam deixar ela pra trás e não ajudar ela a completar o caminho. Então a Agatha fica nervosa, não sei o que, e aí a gente tem um momento onde a Alice decide proteger a Agatha
e aí, né, o espírito da mãe dela entra no corpo dela de novo e a Alice joga o poder dela na Agatha pra expulsar o espírito, e aí nisso a Agatha absorve todos os poderes da Alice e mata a Alice. E aí nesse momento o jovem tem um estalo, ele, né, dá uma pirada de leve, porque ele fica muito puto que a Agatha fez isso, porque até então ele também tava criando uma relação com ela, e a gente sabe que em certo ponto ele também achava que ele poderia ser o filho da Agatha. Então a gente sabe que até esse momento ele também tava tendo essa relação com ela, né? Os dois estavam se aproximando muito um do outro e criando uma relação, e ele não sabe quem ele é, ele sabe quem ele é, mas ele não consegue explicar, ele não consegue falar por conta do sigilo. Então, enfim, a gente tem isso daí acontecendo. Aí, nesse momento, ele fica muito puto, e aí começam a acontecer várias coisas. A Agatha começa a pedir desculpas, e eles estão ali pra terminar o desafio, e aí ele volta pro tablado lá de Ouija. E aí, nesse momento, ele lê o nome Nicholas Scratch, que é o nome do filho da Agatha, e ele consegue falar esse nome. Ou seja, esse não é o nome que estava sendo protegido pelo sigilo. Ele é capaz de falar o nome do filho da Agatha, porque ele não é o filho da Agatha. E aí, independente dele ter falado esse nome ou não, o desafio acaba. Aparentemente, eles conseguiram concluir esse desafio, seja porque rolou uma punição da Agatha, porque então ela perdeu então essa expectativa, né, de que esse jovem poderia ser o filho dela, e ela descobriu que de fato o filho dela tá morto por consequência dos próprios atos dela. Então eu acho que isso pode ser considerado e lido como também uma forma de punição. Porém, o desafio encerra e aí todos eles vão sair. Então o jovem fica ali dentro, ele fica desesperado, ele quer que alguém ajude a Alice, ele quer que alguém ajude ela e tal, e não dá. Ela infelizmente já está morta, a pobre coitada, inclusive fazendo uma alusão a uma cena lá do episódio 3 de Agatha, quando eles têm as alucinações, né, que é o episódio inclusive que a Sharon morre. Nesse episódio, todas as bruxas têm uma alucinação diferente dentro ali do primeiro desafio que eles têm que cumprir. E aí a gente tem uma alucinação aonde a Jen fala, não, Alice, não, don't. E aí depois a Lilia fala, ela fala, don't o quê? Aí ela fala, né, não o quê? Aí ela fala, não tente salvar a Agatha, não salve a Agatha. E aí ela tentou salvar a Agatha e infelizmente partiu desta para a melhor. Então o jovem tá ali muito, né, transtornado e tal, a Agatha sai da casa, e aí quando ela chega lá fora, ela tá meio que também tentando, né, lidar com o que aconteceu. Então ela testa os poderes dela, que ela tecnicamente absorveu da Alice, mas ela vê que ela não consegue manter aqueles poderes. E aí o jovem sai e os dois começam a ter um embate e começam a discutir. E neste momento, a Agatha simplesmente, meu Deus do céu. A Kathryn Hahn é realmente uma atriz muito foda, porque daí nesse momento ela chega e ela tá conversando com o jovem tá tipo, você tinha que ter parado, e ela não tava controlando tal, e aí ele fala, não, mas eu não, se isso significa ser uma bruxa, se é isso que significa ser uma bruxa, eu não quero ser uma bruxa, e aí ela olha pra ele e fala, tem certeza? E aí ele fala, ele fica meio assim, daí ela chama ele, você parece muito com a sua mãe, porque daí caiu a ficha de quem o jovem é. E aí ela sai, e aí ela fala, ai, vamos, Pet. E isso desencadeia uma reação do jovem, que começa a soltar um poderzinho azul que a gente já conhece e já esperava. E aí ele possui a Lilia, e a Jen fazem ela jogar a Agatha na lama, e ela é, né, puxada pra fora do caminho. Depois ele próprio joga as duas também na lama pra elas serem levadas pra fora do caminho. Aí a gente tem simplesmente a maior introdução de um personagem do MCU. Gente, sério, eu acho que a última vez que eu fiquei nervosa desse jeito foi quando a gente teve a volta do Capitão América em Vingadores Ultimato, que ele aparece lá com barba e tal, que eu tava assim, ó, meu Deus, porque olha, meu Deus, sério, tipo assim, de novo, eu sei que existiam várias teorias, eu sei que existiam inclusive vários vazamentos que indicavam que ele realmente seria o Wicano, e eu sei que era uma coisa que a gente já esperava, mas gente, ainda assim, eles conseguiram entregar uma revelação do jeito mais foda possível, colocaram esse personagem ali e falaram, é isso, ele é o momento, entendeu? Ele é o momento, e ele chegou com a coroinha dele, ai cara, meu Deus, gente, sério, vocês não estão entendendo, eu assisti já esse episódio umas 3 vezes ontem. Essa cena eu já perdi a conta de quantas vezes eu assisti, porque eu tava completamente maluca com o que tava acontecendo, que eu falava, não é possível que eu realmente tô vendo isso com meus próprios olhos, meu Deus do céu. É isso, e ainda foi uma escolha perfeita de música, eles colocaram You Should See Me in a Crown, da Billie Eilish. Enfim, é um momento perfeito, uma cena perfeita, uma entrada triunfal pra um personagem que, meu Deus, a gente esperou por muitos anos, e agora finalmente tá aí. Gente, há quantos anos vocês não me veem nesse canal falando sobre os Jovens Vingadores
Vingadores, sobre o Billy aparecer, cadê o Icano, cadê os Jovens Vingadores? Gente, agora é verdade, eles estão vindo, entendeu? Agora não tem mais como mudar, não tem como voltar atrás. O Zé do Boné, não tem mais como voltar atrás. Vai ter que seguir, vai ter que trazer os Jovens Vingadores. Beleza, esse momento foi um momento, mas agora como a Agatha descobriu que ele era o Icano? Eu acho que assim, a gente eventualmente vai descobrir isso. O próximo episódio de Agatha, no episódio 6, ele é um episódio de flashback, então eu suponho que a gente vai conhecer a verdadeira família do Billy, né? Então a gente vai conhecer os pais dele, a gente vai ver tudo que vai acontecer na família dele, até o acidente de carro 3 anos atrás, né? Lá em Westview, que foi exatamente o momento em que a Wanda quebrou o feitiço do Rex, e aí ela acaba, matando os filhos dela, e aí a alma do Billy Maximoff se desprendeu ali do Rex e foi parar dentro do corpo do Billy Kaplan. Então eu acho que essa é a teoria mais, que faz mais sentido pra mim sobre como uma coisa virou uma coisa e outra coisa virou outra coisa, né? Porque afinal de contas, a timeline faz sentido, foi 3 anos atrás, então ele tinha 13 anos e ele disse que algo terrível aconteceu com ele há 13 anos. A gente tem menção desse acidente de carro lá no começo dessa temporada de Agatha, e a Agatha, ela tá meio curiosa, né, obcecada, ela fala, tem mais nessa história desse acidente do que simplesmente um acidente. Então eu acho que essa história, esse lance é realmente a coisa que mais faz sentido. E aí então eu acho que no próximo episódio a gente vai conhecer essa história, vai ver o acidente, vai ver os pais do Billy, vai ver ele de fato se tornando o Billy Kaplan, né, se tornando o filho da Wanda. Enfim, esse é um ponto. Mas como a Agatha descobriu? Eu acho que desde o começo ela tinha uma certa desconfiança, até por ela achar que ele era o filho dela e tudo mais. Então, eu acho que ela tinha uma certa expectativa. A partir do momento em que o Tim, né, fala o nome do Nicholas Scratch, ela tem certeza que ele não é o filho dela, eu acho que algumas outras coisas vão começando a se conectar na mente dela. E o fato de que ela absorve os poderes da Alice, e a Alice, no começo do episódio 5, quando ela troca vassouras, ela faz isso com o jovem. Então, ela e o jovem trocam magia em determinado, né, um âmbito ali. Então, ela tem um resquício de magia dele. E aí, eu acho que quando ela vai pro lado de fora e ela tá lá falando, mas eu não tava conseguindo controlar, e ele tá, não, porque você não parou, você matou ela e tal. Eu acho que essa proximidade pode ter feito, né, ela reconhecer essa magia. Talvez o fato dele ter trocado magia com a Alice pode também ter meio que desbloqueado essa magia dentro dele. E aí a Agatha, nesse momento, reconhece esse estilo de magia, porque ela conheceu o Billy Maximoff, né, lá dentro do Rex, mas ela conviveu com ele. Faria sentido ela reconhecer essa magia. E aí, a partir do momento que ele começa também a rejeitar essa coisa da bruxaria, de tipo assim, eu não quero, se ser bruxa significa que eu vou machucar as pessoas, eu não quero. Isso é algo que a gente vê muito a Wanda sofrendo, né? A Wanda sofre muito com essa coisa dela acabar machucando as pessoas e dela não ter o controle da magia dela e isso acabar causando muitas coisas, né? E eu acho que tudo isso fez a Agatha reconhecer, né, um certo estilo de magia, um certo posicionamento em relação à magia que a gente tem. E eu acho que a gente ainda não entende qual é o alcance da magia do Billy, né, do jovem, mas claramente ele é muito mais poderoso do que ele diz ser. O fato de que ele foi a pessoa que quebrou o feitiço que a Wanda colocou na Agatha também gera uma conexão entre eles, e que isso também pode ter ajudado a Agatha a perceber uma coisa que estava diante dos olhos dela o tempo inteiro. Eu acho que talvez a Reel sabia disso e ela tentou também dar uma dica pra Agatha sobre ele não ser o Nicholas Scratch, ele não ser, né, o filho dela e tudo mais, mas ainda não entendi muito bem até onde vai a conexão da Reel com toda essa situação, porque a gente vê ela lá no primeiro episódio também, né, ela e o jovem dentro do delírio da Agatha, né, colocado pela Wanda. Então eu acho que tem ali uma conexão que eu acho que a gente ainda vai explorar. A gente sabe que existe também uma revelação em relação a quem a Reel Vidal é de verdade, e essa revelação com certeza vai ter a ver com ela ser a Lady Death, que a gente inclusive vê a Agatha mencionando no episódio passado sobre ela estar lá pelos corpos e etc. E nesse episódio ela misteriosamente desaparece justamente quando tem um cadáver ali, né, na frente de todo mundo. Ela some, todo mundo tá lá fora, o Billy despiroca e ela tá lá, ela e o cadáver, e ninguém sabe o que tá acontecendo. Inclusive, nesse episódio também, lá no momento da Ouija, a Agatha pergunta quem tá aqui, né? E aí a mãe dela, no caso a Ouija, responde a morte. E aí a Reel Vidal dá uma risada, porque afinal de contas ela sabe que ela é a morte e ela está lá. Tá entendendo onde eu quero chegar? Mas acho que ainda assim a gente vai descobrir alguma conexão dela com o jovem e tal. A gente ainda não sabe quem colocou esse sigilo nele, né? Eu sei que tem uma teoria muito grande dele próprio ter colocado, mas eu acho que não é o caso. Eu gosto da teoria de que a Wanda pode ter colocado esse sigilo sem saber, né? Colocado um feitiço de proteção sem saber que ela estava colocando
um feitiço de proteção lá dentro de WandaVision, lá dentro do Rex. Acho que ainda essa é a parte que eu ainda tô mais incerta em relação a tudo. Quem é que colocou esse sigilo no jovem? Por que a pessoa colocou esse sigilo? Mas eu acho que ele foi quebrado agora porque a Agatha conseguiu, né, ligar os pontos e descobrir quem ele é, e a partir do momento que ele não tem mais utilidade, o sigilo desaparece. E eu acho que a grande utilidade dele era proteger a identidade, né, do jovem, obviamente, mas talvez até proteger diretamente da Agatha. Então isso também me faz pensar, como várias coisas nessa série, que o jovem, o sigilo e tudo que tá acontecendo com ele foram colocados ali exatamente por conta da Agatha, né? Foram enviados ali pra aquela situação exatamente por conta da Agatha. Ainda tem algumas respostas pra gente ter. Eu acho que o episódio da semana que vem, ele vai trazer algumas dessas respostas, ou pelo menos vai contar um pouco desse background do jovem, né, do nosso Wicano, e eu não poderia estar mais feliz. Eu não sei se eu falei de tudo, porque na minha cabeça eu ainda tô assim, ó, eu preciso assistir esse episódio mais umas 50 vezes pra conseguir analisar todos os detalhes, porque eu acho que tem muitos detalhes escondidos. Foi um episódio extremamente curto, porém, eu queria dizer que foi um episódio muito bom. Esse episódio, mesmo que não tivesse a revelação no final do episódio, se a gente ficasse com o episódio, ele acabasse com, né, o jovem falando que Nicholas Scratch e tal, cara, eu acho que ainda assim teria sido um episódio incrível, porque a gente tem elementos de bruxaria muito fortes nesse episódio. Tem essa cena delas voando nas vassouras, tem a Sete de Salem aparecendo, os animais, os efeitos, a magia. Cara, tipo, esse episódio tá muito legal e eu acho que a série em si tá muito legal exatamente por isso. Ela não tá se baseando só numa grande revelação, porque afinal de contas todo mundo já esperava que o personagem do Joe Locke fosse ser o Wiccan. Então ela não tá se baseando só nisso, ela tá realmente entregando uma série divertida, legal, que tem uma história interessante, que tem personagens legais, que inclusive a gente se apega a eles e fica triste quando eles morrem, né? Então é o caso da Sharon, o caso da Alice também. Eu tô amando essa série, eu só não sei como é que eu vou sobreviver até quarta-feira que vem. E aí, quais são as suas teorias para tudo isso que aconteceu nesse episódio? O quão surtado vocês ficaram no momento em que o Billy se revelou finalmente? Deixa tudo aqui pra mim nos comentários, não esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!